Olá, este é o tutorial de catalogação de arquivos na biblioteca digital do MPF. Bom, a catalogação de arquivos nada mais é do que carregar o arquivo, ou seja, fazer o upload desse arquivo na biblioteca digital do MPF e descrever este arquivo com algumas informações essenciais, como o seu título, o autor, no caso de materiais que sejam bibliográficos, ou então colocar também a data de publicação, data de assinatura, ementa no caso de itens que sejam atos administrativos. Então vamos começar. O primeiro passo para fazer a catalogação dos arquivos é entrar na biblioteca digital do MPF. O endereço é bibliotecadigital.mpf.mp.br. Lembrando que é sem www, não precisa inserir o www. Aí agora o próximo passo é entrar no sistema. O link de entrar está aqui no canto superior direito. Aí clica nele. Aí agora insere o login e senha. Eu vou inserir o meu aqui. E a senha. Pronto. Feito isto, aparece agora o usuário aqui em cima, no mesmo local onde estava o link entrar. Aparece o nome de usuário e a opção de sair do sistema. Ok. Agora, para iniciar a catalogação, o primeiro passo é selecionar a unidade em que vai ser catalogado esse item. No meu caso, como eu estou aqui na PGR, eu vou selecionar a unidade Procuradoria-Geral da República. Cada unidade dessas tem subcomunidades, que são unidades hierárquicas menores dentro do sistema. Aqui, por exemplo, no caso da PGR, temos 5 comunidades, que é atos administrativos, atos jurídicos, diários, doutrina e memória institucional. Como eu vou catalogar no sistema uma instrução normativa, então eu clico aqui na subcomunidade ato administrativo. Aí aqui tem todos os atos administrativos que como opções na subcomunidade atos administrativos. Aí eu clico aqui em instrução, ou seja, eu clico na coleção específica que eu vou inserir o ato. Caso o usuário tenha permissão para catalogar itens no sistema, aí aparece este link aqui, submeter um novo item nesta coleção. Caso o usuário não tenha permissão, este espaço fica em branco, E aí, caso o usuário deseje ter permissão, ele deve entrar em contato com o administrador do sistema. Bom, agora o próximo passo é clicar em submeter um novo item nesta coleção. Aí a primeira tela que aparece é a tela de questões iniciais. Aparece com essas duas opções de marcação: vários títulos e publicado. Vários títulos quer dizer quando, por exemplo, o item tem mais de um título. Isso para atos administrativos pode-se dizer que nunca vai acontecer, porque os atos administrativos já tem uma roupagem própria, já tem uma norma própria de publicação, então raramente um ato administrativo vai ter mais de um título. E publicado é necessário marcar essa caixinha porque ela é uma opção que diz que o item já foi publicado previamente, e sendo um ato administrativo, que será retirado dos diários do MPF e do Diário Oficial da União, então sim, o ato já foi publicado antes. Aí clica em próximo. Eu aconselho, antes de no momento em que se está catalogando o item, ficar com o item que está sendo catalogado, ficar com ele aberto, porque muitas informações podem ser retiradas do próprio item e muitas informações também consistem só em trabalho de copiar e colar, fazer um Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou abrir aqui o arquivo, que é essa instrução normativa que eu vou inserir no sistema. Esperar só um momento aqui para inserir, que vai ser a instrução normativa número 2. Então vamos lá para a tela de catalogação com as informações gerais do item. Essa tela aqui é a tela de descrição do item. A primeira informação é o título.
né, para inserir o título do documento. Então vamos lá no documento, inserir o título. O título vai ser sempre o próprio nome do documento junto com a sua numeração e juntamente com a data. Ou seja, vai ser conforme está no próprio ato. Aí eu vou copiar aqui e colar. E lembrando também que os títulos dos documentos devem sempre estar em caixa alta. Ok, feito isso, agora o próximo passo é colocar a unidade macro. A unidade macro é a unidade em que o usuário entrou primeiramente para catalogar o item. Eu, como entrei na PGR, né? Então a unidade macro é Procuradoria Geral da República. Vou colocar aqui, a unidade macro deve sempre aparecer nessa estrutura. O seu nome por extenso, o hífen e o espaço com a sua sigla. No caso aqui, Procuradoria Geral da República, espaço hífen, espaço PGR. Agora o setor. O setor deve aparecer nessa estrutura. Primeiro o nome da unidade macro, que no caso aqui é PGR, depois uma barra, o setor que publicou o ato, e depois o hífen com o seu nome por extenso, que no caso foi a Secretaria Geral, como nós podemos observar aqui nessa instrução normativa. Bom, agora nós colocamos, foi colocado no sistema categorias mais gerais dos atos, igual por exemplo, como se pode perceber, quando eu entrei aqui nessa coleção, o nome dela só estava instrução, embora o ato seja uma instrução normativa. Assim como acontece com outros atos, como por exemplo a portaria, que pode ser uma portaria somente ou portaria conjunta. Enfim, tem atos que podem ter mais de uma nomenclatura. E pensando nisso, foi deixado para essa informação aqui o tipo, selecionar que tipo de instrução é. Se isso é uma instrução, somente uma instrução, se é uma instrução normativa ou uma instrução de serviço. Aqui no caso o ato é uma instrução normativa. Então é só selecionar aqui, instrução normativa. Agora a data de assinatura. A data de assinatura geralmente é essa data aqui que aparece no título. Por quê? Porque o ato ele é assinado, por exemplo, em um dia, mas ele somente é publicado mais para frente, em outro dia, depois que o diário é publicado. Por exemplo, essa instrução normativa é do dia 4 de março, só que ela só foi publicada no dia 6 de março, neste diário aqui. E outro detalhe da data de assinatura é que somente o ano é uma informação obrigatória. O dia e o mês são informações opcionais. Então aqui é só preencher com os detalhes. Instrução normativa, a data dela é 4 de março de 2013. Então é só colocar o ano 2013, mês março e o dia 4. Sempre preencher com 2 algarismos. E a data de publicação é a mesma coisa, somente o ano que é obrigatório. O mês e o dia são informações opcionais. E a publicação 6 de março de 2013. Então, ano 2013, mês março, dia 6. Agora a ementa. A ementa é como se fosse um pequeno resumo do item. Neste caso, nessa instrução normativa, a ementa é isso aqui. É esta informação aqui, ou seja, é uma informação que fala de uma forma geral e bem sucinta sobre o que fala o ato. Sobre o que esse ato fala. Igual essa instrução normativa aqui. Ela fala que estabelece normas e procedimentos para publicação de atos oficiais no âmbito do Ministério Público Federal. Eu vou copiar, como já está uma ementa pronta, e colar. Caso o ato não tenha ementa, cabe à própria pessoa que está catalogando o item fazer essa ementa. Aí é só levar em conta algumas diretrizes básicas, como por exemplo, é só ter que ler o ato, né, primeiramente, e ver qual o seu tema principal. E aí só colocar alguns verbos como dispõe ou estabelece. Por exemplo, se for uma portaria de uso da garagem,
e nela não tiver não ter ementa no documento, é só colocar dispõe sobre o uso da garagem no âmbito da PGR, por exemplo. Lembrando que quando uma ementa foi elaborada pela própria biblioteca, deve ser colocado entre parênteses essa informação: elaborada pela biblioteca. Como esta ementa aqui nós já retiramos do próprio item, então ela não vai ser necessário ter essa informação. Agora iremos passar para o próximo item, que é número. O número é o próprio número aqui do ato. Essa instrução normativa ela é o número 2. Então, só colocar aqui, número 2. A publicação. A publicação ela tem uma forma específica de colocar. É só seguir esse exemplo aqui. Por exemplo, o diário que saiu é o DMPFE. Então, o primeiro passo é colocar o diário DMPFE, aí vírgula o seu caderno, que no caso é o caderno administrativo, que é o caderno que sai os atos. Colocar depois a expressão D e a data. Esse aqui, a data é de 6 de março de 2013, né, que é a data de publicação, de 6/3 de 2013. A página, né, com P ponto. A página, que é a página 2, que está aqui em cima. E ponto final, ou seja, toda a informação de publicação vai ficar nessa estrutura aí. DMPFE, vírgula, o seu caderno. O DMPFE no caso é o diário, né? Pode ser também o Diário Oficial da União, dependendo do tipo de ato. Então primeiro é o diário, depois a sua seção ou caderno, né, da forma como é subdividido, a expressão D e a data, e a página em que é encontrada a informação. Agora o assunto. O assunto é inserir as palavras-chave, né? Esse campo aqui ele pode ser repetitivo, né? E o item pode ter mais de um assunto. Por exemplo, vamos ver nesta instrução normativa aqui. Normas e procedimentos para publicação de atos oficiais. Então é normas para... posso colocar aqui como assunto publicação de atos oficiais. Caso o item tenha mais de uma palavra-chave, após escrever a primeira, tem que se clicar aqui nesse botãozinho aqui que é escrito ADD para adicionar. Aí fica adicionado. Por exemplo, eu coloquei aqui publicação de atos oficiais, já está a palavra-chave aqui. Aí caso eu queira remover, eu seleciono e clico neste botão para remover a palavra-chave selecionada. Vamos colocar outra palavra-chave aqui só para ter mais de uma palavra-chave, né? Colocar Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. Pronto, vou colocar essa expressão aqui como uma outra palavra-chave. Diário Oficial do Ministério Público Federal Eletrônico. Aí eu faço o mesmo procedimento. Coloco a palavra-chave e clico em ADD. Aí ok. Publicações, deixa eu ver, colocar mais uma. Publicações oficiais. E colocar para adicionar. Pronto. Deu um pequeno erro aqui, eu não sei o que aconteceu, mas agora foi. Tá? Então as duas palavras-chave de assunto, que é o Diário do Ministério Público Federal e publicações oficiais. Lembrando que todos os itens que tem asterisco, eles são itens obrigatórios, de preenchimento obrigatório, ou seja, você não consegue avançar se tiver alguma informação em branco nestes itens. Agora, os que não tem asterisco, eles são de preenchimento facultativo, como é o caso desse VID.
Esse vid é um campo que ele faz uma correlação com algum outro ato, com algum outro documento que já esteja previamente publicado na biblioteca digital do MPF. Por exemplo, se essa instrução normativa ela estivesse revogando ou alterando alguma instrução normativa anterior, era só colocar aqui neste campo o link da instrução normativa que sofreu essas alterações e adicionar. E o ver também é quando é um assunto relacionado, né, que embora não revogue ou não altere, mas assim, é um assunto que está relacionado porque são assuntos próximos, né, assuntos correlatos. Então aqui, como não acontece essa situação, deixa em branco. E a situação tem três tipos aqui de situações possíveis. Não consta revogação expressa, quando o item está vigorando. Revogado parcialmente, quando apenas alguns dispositivos deste item foram revogados. E revogado foi quando o item foi totalmente revogado. Aí, como essa instrução normativa está em vigor, vamos colocar aqui não consta revogação expressa. Agora clicar em próximo, esperar abrir a nova janela. Agora essa nova janela é a de upload do arquivo, ou seja, nós iremos colocar o arquivo dentro do sistema. Para fazer isso, primeiramente seleciona esse botãozinho aqui, selecionar arquivo, clica nele e agora é só escolher o local escolher o arquivo em que vai ser feito o upload. Como o item está aqui na área de trabalho, é só achar ele. Ele está com o nome de instrução normativa. Olha aqui, achou, é este aqui. Aí o que faz? É selecionar o item e clicar em abrir. Pronto. Após isso ver aqui se o arquivo é passível de ser descrito, ou seja, essa descrição é mais não é um item de preenchimento obrigatório, ela é mais para o caso de ter alguma observação sobre o documento ou então coisas relacionadas. Ou então, por exemplo, se é mais de um documento, colocar que, por exemplo, um ato está dividido em vários documentos, aí você pode colocar anexo A, anexo B, por exemplo, no caso de anexos. Como não ocorre essa situação aqui, deixa em branco, aí clique em upload do arquivo e adicionar outro. Após clicar neste botão, aqui aparece o arquivo, né, que foi enviado, o PDF dele, com algumas informações básicas, né, como o tamanho, aí a descrição caso inserisse e o formato. Caso você tenha errado o arquivo ou queira trocar por outro, você pode excluir o arquivo aqui ou editar para, por exemplo, editar uma informação como a descrição, por exemplo, alguma coisa. Como o arquivo está certo, agora é clicar em próximo. Após isso aparece agora uma pequena tela de revisão. Essa não é a revisão, não faz parte do processo de revisão, que é quando o item é enviado, que é outra coisa. Isso aqui é como se fosse uma conferência final, por exemplo. É para você ver se está tudo preenchido corretamente, se o título está preenchido corretamente, se a unidade macro, setor, enfim, todas essas informações. Caso alguma delas esteja errada, é só clicar neste botão, corrigir um destes. Aí volta lá para aquela tela de submissão em que os dados podem ser alterados. Como está tudo certo e o arquivo também está totalmente certo, é clicar em próximo. Agora aparece a tela de licença. Essa licença é uma licença padrão que o próprio sistema já gera. É uma licença que o sistema trabalha com ela, né? Então a única coisa que é se fazer é clicar nessa caixinha aqui, eu concedo a licença, e clicar em submissão completa. Agora esperar carregar, pronto. Quando a submissão está completa, aparece essa mensagem que fala que a submissão do item vai seguir para o processo de revisão. Como eu disse, esse processo de revisão não é aquela revisão que a gente acabou de ver, que você faz a simples conferência do arquivo. Esse processo de revisão já é um outro processo em que um outro usuário que está logado com a permissão de revisor,
ele vai fazer mesmo uma revisão do seu item, vai ver se o item está preenchido corretamente, se o arquivo está certo, e aí ele pode aprovar ou não a sua submissão. Caso ele aprove, a submissão será publicada no sistema. Caso ele reprove, aí a submissão vai voltar para a pessoa que estava catalogando, né, para o usuário que estava catalogando, para que ele refaça o seu item. Bom, espero que tenha ajudado, e este foi o tutorial sobre catalogação de itens.